Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar à luz da doutrina espírita todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para mais uma noite de estudos, dando continuidade aí ao nosso livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, do nosso querido Leon Denis, esse poeta, né, que vem nos incentivar a estarmos cada vez mais buscando o estudo para o nosso crescimento, né? E esse capítulo é um capítulo grande, né? Hoje não sabemos ainda se vamos conseguir terminar, mas a proposta é nós estarmos aproveitando o máximo, né? Tirando o melhor proveito, maior proveito e o melhor desse capítulo que vem falando da consciência, vem falando das nossas riquezas interiores, né? Das sementes divinas que existem em nós. Então, para nós nos prepararmos para esse aprendizado, nós vamos ler uma pequena mensagem da nossa benfeitora Joana de Ângeles, que está no livro Vida Feliz, onde ela diz o seguinte: mergulha a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. E com esse conselho sábio da nossa benfeitora, vamos então agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, essa oportunidade do aprendizado. E rogando a Jesus, a esses benfeitores, aos falangeiros que trabalham intensamente nos programas de divulgação da internet, e a Caibar Schutel, o nosso patrono, com seus falangeiros também, que nós possamos ser intuídos, trazendo aqueles pensamentos que refletem o nosso entendimento desse capítulo tão importante. Ser conosco, Jesus, ser com os nossos companheiros que estão no chat, aqueles que irão assistir futuramente, que todos possamos usufruir dessa paz que ora sentimos. Que possa ser a sua presença constante através desses benfeitores em nossos corações, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus que assim possa ser. Então, queridos amigos, dando aí as boas-vindas aos nossos companheiros aqui do chat, Alina Calil, que sempre chega logo no início do estudo, temos a Cristina Fernandes, e temos também a Glorita, que está aqui nos bastidores conosco, nos dando esse respaldo aqui na transmissão do programa. E queremos saudar também os companheiros que estão no Facebook, aqueles que estão lá no Twitter, né, no outro canal de divulgação, o canal X, né, onde a rede social, então, onde também nós somos, estão conosco aprendendo juntos, né? E que possamos todos aproveitar o máximo dos nossos estudos. Então, vamos a ele. Nós hoje vamos dar continuidade, como falamos, no
nesse capítulo, onde foi estudado, não sei se vocês todos aqui acho que participaram, né? E aqueles que não participaram do estudo passado, nós convidamos que todos possam visitar, né, as referências que foram trazidas pela nossa companheira Glorita, que ela nos trouxe assim uma base para o nosso entendimento, fundamentando nos registros trazidos por Kardec no livro dos médiuns. Ela abordou lições do benfeitor Emmanuel, o livro roteiro, está tudo lá na nossa playlist, e eu convido a vocês a assistirem depois, né, esses slides, essas lives, porque isso vai sedimentando todo esse conhecimento que Leon Denis está nos convidando a aprender com ele, né? E a gente vai vendo que Kardec vem reforçando todo esse conhecimento que Leon Denis nos trouxe. E nós hoje vamos estar trazendo, quer dizer, Leon Denis já trouxe toda a parte teórica, e agora ele vai trazer os exemplos que ele encontrou na literatura, nos contemporâneos dele, que são os poetas, que são os escritores, que são aquelas pessoas que ele vem nos trazer como exemplo, que tiveram essas intuições, que tiveram essas percepções através dessa sintonia, né, com o plano espiritual, da sintonia com a nossa alma, porque, como Glorita falou, né, em muitos casos são processos anímicos, e os processos anímicos são aqueles processos onde que nós encontramos na nossa própria alma. Então, isso é de grande importância. Então, são aquelas ilações que nós vamos entendendo melhor com esses casos, né? Então, a gente vai começar no slide 73, onde nós vamos continuar a estarmos vendo todo esse conhecimento que Denis vem nos trazendo. Então, vamos pedir a Glorita para colocar na tela para nós. E nós vamos, então, lendo, e também convido a vocês conhecerem um pouquinho desses companheiros que ele cita, porque se nós passarmos sem estarmos sabendo a quem ele está se referindo, mesmo que seja superficialmente, nós deixaremos de estar percebendo o porquê dele estar trazendo esses companheiros, né? E até ele vem nos dando condições de estarmos sedimentando todo o conhecimento trazido através do que nós já aprendemos, no que seja a intuição, a percepção, a clarividência, né? Todas essas faculdades mediúnicas, essas faculdades do espírito. Então, ele diz aqui, quer dizer, ele já trouxe, como dissemos, toda a parte teórica. E agora ele vai dizer o seguinte, que quase todos os autores, escritores, oradores e poetas são médiuns em certos momentos. Isso aí a gente sabe que lá no livro dos médiuns Kardec nos disse isso, né? E em certos momentos, esses companheiros, nós acrescentaríamos aqui também os músicos, né, que não deixam de ser poetas, mas aqueles compositores, músicas que ficaram na história, músicas que nos trazem, assim, nos levam a aprofundar nos nossos sentimentos, né, e que são também resultados dessas intuições, né? Então ele diz que esses companheiros, eles têm a intuição de uma assistência oculta que os inspira e participa de seus trabalhos. Eles mesmos assim confessam nas horas de expansão. Então ele vem registrando tudo aquilo que ele disse, pelo menos no último estudo ele fala bastante
dessa questão, né, da intuição que vem através dos nossos amigos espirituais, através dos espíritos que nos inspiram, que nos dão ideias, que nos dão, induzem, né, a colocações, a percepções que, na verdade, nós sozinhos, nós não faríamos, né? Então, ele vai falar primeiro do Thomas Paine. E nós fomos lá no Google, né, para saber quem são esses companheiros. E o Thomas Paine, ele foi um político britânico, também foi revolucionário, ele foi um inventor e um intelectual, um filósofo, né, também. E ele tem uma participação muito grande nos fundadores dos Estados Unidos da América, né? Ele nasceu lá na Inglaterra em fevereiro de 1737 e desencarna em Nova York em 1809, junho de 1809. Pois bem, então o Leon Denis, ele vai nos dizer, né, o que o Thomas Paine nos fala a respeito dessa experiência que ele vivenciou, né? Então ele fala o seguinte: ninguém há que, tendo se ocupado com os progressos do espírito humano, não tenha feito a observação que há duas classes bem distintas. Aí ele achei isso aqui bem interessante. Ele classifica essas duas em duas classes, que ele chama, que nós chamamos de ideias e pensamentos, ideias ou pensamentos, né? Então ele classifica aquelas ideias, né, que são de nós mesmos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, que se produzem pela reflexão, pela meditação, quando nós estamos desenvolvendo um tema, né, ou entendendo um tema trazido, seja em um livro ou em alguma coisa que nós estamos lendo, a gente tem essa reflexão em torno daquilo que estamos ouvindo, né? E também os outros que ele fala, e os que de per si, quer dizer, que por si mesmos se precipitam em nosso espírito, que são as nossas intuições, que são as intuições que não necessariamente são nossas. Podem estar vindo dos espíritos que nos acompanham, espíritos que sintonizam conosco pelas nossas capacidades ou pelas nossas habilidades, pelos nossos gostos, ou seja, pela sintonia dos nossos pensamentos. E aí ele completa dizendo que ele tomou para ele, né, como regra, acolher sempre com cortesia. Essa cortesia aqui eu entendo assim que seja com gratidão, né, a esses visitantes inesperados. E ele costumava investigar aquilo que está sendo trazido, aquilo que está sendo inspirado, com muito cuidado, né, de que todo cuidado que ele podia ser capaz, e percebendo também se eles mereciam a minha atenção. Declaro que é a estes hóspedes estranhos que devo todos os conhecimentos que possuo. Bonito isso, né? Então ele reconhece que essas ideias não são dele somente, que são inspirações que vieram desses visitantes, né? E aí nós entendemos aquela questão 459, a questão da nossa sintonia, a questão dos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que querem sintonizar conosco, nosso mentor, ou espíritos simpáticos que veem em nós a possibilidade de estar sendo um instrumento, de estar sendo um veículo, ou seja, um médium, né? Então ele tem muita gratidão
por isso. Então, ele faz essa declaração dizendo que a esses hóspedes ele deve todos os conhecimentos que ele tem, né? Que ele é detentor nessa época. E aí ele vai... aí Leon Denis, além de Thomas Paine, ele vai citar um outro, né? Que também fala do fenômeno da inspiração, que, como Glorita falou, lá no livro dos médiuns, nós vamos encontrar essa referência que está lá no capítulo 15, da segunda parte, no item 186 e o item 187, aliás, 180, 182, ele vai falar, Kardec vai nos colocar, trazendo esclarecimentos desses médiuns inspirados e os médiuns intuitivos. Então, ele vai falar de Emerson. Emerson também foi alguém que teve uma grande participação aí como filósofo, né, como poeta, que também era. Ele é de Boston e ele foi um famoso escritor. Então, Leon Denis aproveita para estar chamando a atenção do que ele deixa escrito a respeito das intuições que ele recebia. Então, ele diz assim: os pensamentos não me vêm sucessivamente como um problema de matemática, né? Não é um raciocínio, mas penetram em meu intelecto, penetram por si mesmo em meu intelecto, como um relâmpago que brilha na escuridão. A verdade aparece-me não pelo raciocínio, mas por intuição. Então, a gente, por exemplo, quem já experimentou a faculdade da psicografia, ou quem faz tem essa faculdade, nós vamos entender perfeitamente isso que ele está dizendo, né? Porque naquele momento vem ideias tão ajustadinhas, né, que a gente não tem tempo nem de parar para refletir. Se nós pararmos, nós perdemos aquilo que está sendo inspirado, né? Então, não é um raciocínio, é uma intuição que vem dessa inspiração. E muitas vezes ela pode ser um processo anímico, como dissemos, da nossa alma, né, que está lá no nosso íntimo, na nossa consciência, nos nossos registros perispirituais da nossa memória, mas também pode ser, como o Thomas Paine falou, né, de visitantes que estão ali nos dando aquele recado, nos dando aquela mensagem. E aí ele vai continuar aqui, né? Eu coloquei aqui embaixo essa observação do Ralph Waldo Emerson, era o nome dele completo, né? Então, ele nasceu nesse ano que nós colocamos aí, 1803, e foi esse poeta, né, e a gente vai confirmando o que Denis está falando, né? Todos esses que ele cita aqui vêm falar da sua experiência. E aí ele fala também de Walter Scott. Esse título que está entre aspas é um dos romances dele, né? Ele escrevia romances que Denis diz que era motivo de assombro para os seus contemporâneos. E ele também dá faz um relato, né, explica do fato que a experiência que ele vivia. Então ele diz o seguinte: 20 vezes encetei o trabalho depois de ter delineado o plano e nunca me foi possível segui-lo. E aí, nesse momento, eu me lembrei de Thomas Edison, né, que tentou tantas vezes, né,
aquela experiência que ele estava fazendo para descobrir a questão da lâmpada, né? E no momento lá ele tem aquele insight, né? É certo que ele, nessa insistência, nessa perseverança, ele contou com os visitantes espirituais. Ele contou com os amigos espirituais que estavam ali ajudando ele, porque aquele empreendimento ia fazer parte do progresso, ia trazer um bem-estar a todos, ia trazer um bem à humanidade. E muitos outros, né? Quando a gente pensa nesses pesquisadores, nesses cientistas que ficam trancados dentro dos seus laboratórios, né? Descobrindo vacinas, descobrindo remédios, né? Para diversas doenças, a gente tem que parabenizar esses companheiros, mas certamente eles devem essa assistência a esses companheiros que estão ali acompanhando também todo o desenrolar dessa experiência. Hoje, por exemplo, nós escutamos uma notícia sobre a doença de Parkinson, né? Que está sendo encontrado medicamentos que vão oferecer uma vida melhor, uma qualidade de vida a esses companheiros, que a doença não tem cura, mas pode ser oferecida um bem-estar àquele que passa por essa experiência, né? Então é muito interessante nós estarmos sempre orando por esses companheiros que estão ali nesse trabalho, nessa construção, digamos assim, né? E aí ele vai continuar dizendo que os dedos dele trabalhavam independentes do meu pensamento. Foi assim que, depois de ter escrito o segundo volume de Woodstock, não tinha a menor ideia de que a história desenrolar-se-ia numa catástrofe no terceiro volume. Nós pesquisamos essa obra foi escrita em 1826. A gente sabe que tem várias situações de um fato que ocorreu mais recente, 69, que fala de Woodstock também, que deu origem, né, ao movimento hippie, tudo aquilo. Não, acredito que não tenha nenhuma ligação, mas porque é outro século, né? E os autores são outros, apesar de que o Walter Scott, aliás, o Emerson, né? Aliás, é o Walter Scott mesmo. Ele era um poeta, um romancista, um dramaturgo, um historiador escocês, né? E ele foi o criador dos romances históricos. Ele tinha essa veia histórica, digamos assim, para retratar essas histórias. Então, esse romance que ele faz, ele se reporta, é de 1826. E ele tem muitas obras que ficaram conhecidas. Por exemplo, ele vai falar aqui de outra obra, né, que é o L'Antiquaire, né, que é o antiquário. Nessa obra, ele também ele diz isso, que eu tendo um plano geral, mas logo que pego na pena, ela corre com muita rapidez sobre o papel, a ponto que muitas vezes sou tentado a deixá-la correr sozinho para ver se não escreverá tão bem como quando é guiada por meu pensamento. E aí Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, no item 181, dos médiuns semimecânicos, né? Que pode ser um caso desse, que Walter Scott tem essa experiência. Eu não sei se eu terminei aqui, terminei sim. Então, ele vai trazer essa experiência nesse sentido que ele está colocando aí. O papel corre sozinho, o médium não tem domínio naquela rapidez, né? Então, ele é como se fosse mecânico mesmo.
porque ali ele está recebendo uma inspiração, uma intuição, aonde o espírito está dono da situação no sentido de trazer o conhecimento que ele quer da forma que ele entende, né? E ele utiliza a sabedoria do médium, ele utiliza os conhecimentos do médium, e por ele escrever romances históricos, é muito fácil nós entendermos isso, né? Porque muitas vezes a gente vê a Dona Ivone, por exemplo, ela fala que quando ela escrevia aqueles romances, onde ela fala aqueles três livros, né? O romance, o Cavaleiro de Números, aquele primeiro nas Voragens do Pecado, ela era levada por Charles a essas cenas, aonde ele mostrava para ela todas aquelas cenas. Daí a veracidade que ela conta, parece que ela está nos contando aquela história, e a impressão que nós temos é que ela visualizou, que ela vivenciou. É claro que foram experiências vividas por ela mesma, mas o espírito levava ela naquelas cenas. E muitos outros, né? O próprio Chico Xavier, quando escreve as outras obras através de Emmanuel, e tudo isso. Então, o que o Walter Scott está trazendo para nós não é nada novo. Por isso, Leon Denis está colocando aqui justamente para nós fazermos essas comparações e entendermos com essa profundidade que a doutrina espírita hoje nos oferece. Esse Novalis é um outro autor, aonde também nós fomos pesquisar, e ele foi um aristocrata, um poeta místico, filósofo e inspetor. No cotidiano dele, ele era inspetor de minas de sal, minas de bronze. E ele foi um dos importantes representantes a primeira fase do romantismo alemão. Isso no final do século XVIII. E aí o Leon Denis cita, então, duas obras, que é o Fragmentos e esse Discípulos de Sais. Nós não encontramos nada sobre esse primeiro título, mas encontramos sobre o segundo, que vem a ser uma obra, uma história em prosa, onde ele escreve, ele traz toda essa movimentação aí dos conhecimentos dele através ele sendo inspetor de minas, sal e bronze, né? Ele conta então ele monta a primeira edição dessa história. E aí ele vai falar também, tem uma primeira edição, ela recebeu um outro nome, que está em francês e que nós não sabemos se a pronúncia, mas não tem nada a ver em nós citarmos, mas ela veio com esse outro título, só para nós sabermos, né? Então ele diz o seguinte: parece ao homem, isso é o Novalis, né? Parece ao homem que ele está empenhado numa conversa e que algum ser desconhecido espiritual o determina, de maneira maravilhosa, a desenvolver os pensamentos mais evidentes. Mais uma comprovação aí dessa intuição, né, que é recebida através de um espírito, que vem dar todo esse contexto ali nessa obra e trazer, ele diz, né, empenhado, como se parece que a pessoa está empenhada, né, numa conversa com um ser espiritual, um ser que ele desconhece, que esse ser vem de uma maneira maravilhosa, né, desenvolver os seus pensamentos, os pensamentos mais evidentes. Então, ele conta que esse ente, quer dizer, esse espírito, que ele não usa esse nome, porque
são pessoas que não têm nenhum conhecimento da doutrina espírita. Nessa época nem tinha surgido esses movimentos que deu origem, o movimento espiritual, né, a invasão organizada que deu origem à doutrina espírita, mas a gente vê aí a preparação de todo esse campo quando nós estudamos essas questões, né? Então ele diz que esse ser, esse espírito, que deve ser superior e homogêneo, porque se põe em relação com o homem de tal maneira que não é possível a um ser sujeito aos fenômenos, né? Ele diz que essa inspiração é de tal maneira que não tem outra explicação a não ser essa, né? Essa pessoa está sendo envolvido por esse fenômeno da intuição, da inspiração. Queremos lembrar aos nossos companheiros que o nosso estudo é interativo. Boa noite, Elô Paisano. Quem mais que chegou aqui? Sejam todos bem-vindos. Vocês podem comentar. Eu sei que o estudo, quando é de casos, fica um pouco monótono, mas eu quero saber se está fazendo sentido para vocês, o que vocês estão achando, se está dando para entender, tudo direitinho, ok? Então, nós vimos aqui o depoimento de Novalis, que é esse poeta, né? E aí ele vai citar agora um outro personagem. Esse é mais próximo de nós e nós certamente conhecemos, né? Um pouquinho da sua obra. E a obra dele é muito vasta, ele teve uma influência muito grande no próprio progresso da civilização, com as suas ideias arraigadas, né? Que é o Jacques Rousseau. E aí Leon Denis diz: convém lembrar também a célebre inspiração de Jean-Jacques Rousseau, descrita por ele próprio e, por assim dizer, ficou clássica. Então ele vai trazer ao nosso conhecimento aqui um discurso aonde ele vai falar para a Academia de Dijon, né? Ele vai trazer ideias, né? As suas ideias, porque essas ideias teve assim uma grande influência em muitas áreas das ciências humanas, né? E no direito também. Então, na medida que elas vão se desenvolvendo e os conceitos foram se aprofundando, ele vai influenciar as questões que envolvem o Estado, que envolvem o poder, que envolvem toda a soberania como nós conhecemos hoje. Então, foi graças a Rousseau que houve essa movimentação. Então, esse trecho que Leon Denis vai trazer faz parte do seu primeiro grande texto filosófico, que foi publicado com o nome de Discurso sobre as Ciências e as Artes, e ganhou um prêmio na Academia de Dijon, isso em 1750. E esse prêmio marcou aí o início desse sucesso intelectual que o Rousseau alcançou, né? E a título de nós conhecermos um pouquinho da sua personalidade, os relatos que ele vai trazer tem assim algumas características dentro da filosofia que era defendida por Rousseau, né? E emergiram assim, em obras que trouxeram grandes progressos para a nossa civilização devido às suas críticas. As críticas que ele faz, e ele entende que essas críticas elas deviam ser entendidas, é o que ele vai falar aqui, né? A gente vai ver, como a causa de todos os males e a infelicidade na vida humana. Olha só, né? Então, a postura da sociedade naquela época trazia esse retrato aí que ele está colocando. Então, ele teve uma grande influência na nossa civilização, né, atual, né, nos nossos dias atuais.
Então ele vai dizer o seguinte: eu ia ver Diderot, prisioneiro de Vincennes. Tinha no bolso um Mercure de France, que me pus a folhear. Isso era uma obra, né, que ele se põe a folhear durante o caminho. E deparou-se-me a questão, ele se lembra da questão da Academia de Dijon, que motivou ele escrever as suas primeiras anotações, né, o primeiro escrito, conforme a gente falou aí, né? E ele diz que se jamais alguma coisa se pareceu com uma inspiração sutil, foi o movimento que se operou em mim com essa leitura. Então ele ia visitar uma pessoa que era prisioneiro, né? E ele se depara com essa tarefa que ele tinha, né, da academia. Ele ia fazer um discurso e ele começa a fazer as primeiras anotações. Então ele relata que jamais, se coisa alguma apareceu como uma inspiração tão sutil, foi o que aconteceu com ele no momento em que ele lia essa obra, que ele folheava e lia essa obra, e vamos ver então o que ele vai falar. E ele diz que, de repente, sentiu o espírito deslumbrado por mil luzes, e multidões de ideias vivas apresentaram-se ao mesmo tempo como uma força e uma confiança que me lançaram numa perturbação inexprimível. Sinto a cabeça tomada de um atordoamento semelhante a uma embriaguez. Então a gente vê aí uma manifestação mesmo, né, de quase que naturalmente uma psicografia ali, né, onde ele estava recebendo toda aquela intuição para trazer no papel aquelas ideias, multidões de ideias vivas que pareciam para ele, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vocês colocaram. A Lina coloca que o pensamento vem como um raio, né, que passa e a escrita, né, não acompanha exatamente a experiência. A Lina está se reportando à experiência da psicografia, né? É assim mesmo. E vem tudo prontinho, né, Lina? Vem tudo pronto, aquele pensamento, aquela ideia, como se nós estivéssemos recebendo ali um ditado, mas é diferente, porque a gente não ouve a voz, a gente ouve a voz da nossa consciência, né? Então é muito íntimo. E a Glorita está colocando aqui, né? Ivanhoe é um dos livros escritos, né, por ele. Você está falando do Walter Scott, né? Sim, ele tem várias obras. Tem mais de 10 obras muito importantes, né, que fizeram sucesso, que ficaram conhecidas até hoje, né, e que foram traduzidas e que nós podemos apreciar, né? Ivanhoe virou filme, né? E ela também coloca que ele via, ela está falando de Dona Ivone, que a Dona Ivone via tudo que Charles mostrava, exatamente. Então a gente vê aí, né, que o depoimento desses companheiros, nós temos relatos, né, bem nítidos sobre essa veracidade que Leon Denis está nos trazendo. E ele diz então que a cabeça dele era tomada de um atordoamento, porque quando a gente está psicografando, nós não ouvimos o que está à nossa volta, nós ouvimos ali o que está sendo na nossa mente, né? De perispírito a perispírito, daquele espírito que está querendo passar o conhecimento, ou a ideia, ou a inspiração. E ele então continua dizendo: oprime-me e anseia-me o peito, violenta palpitação. E isso acontece, né? Dependendo do tema, dependendo
do espírito, nós sentimos essa palpitação, que é normal, né? Não me sendo possível caminhar por não poder respigar. Respigar, acho que é respirar, né? Não ficou bem claro aqui, mas deixo-me cair debaixo de uma árvore, aí ele sente dificuldade no caminhar, deixa-se cair debaixo de uma árvore, né, naquela alameda onde ele se encontrava, e ali respirar, né, Glorinha? Então, ali, meia hora, ele passa, né, naquela agitação, e ao levantar-se, ele vê a folha que ele estava lendo, a página que ele estava lendo, molhada de lágrimas. Ali estava o livro, certamente, ali à frente do paletó, né, sem ter percebido que ele havia chorado. Foi uma coisa da emoção mesmo. Aflorou toda aquela emoção, né? Linda a experiência que ele nos conta. E ele conclui dizendo: se alguma vez me tivesse sido possível escrever a quarta parte do que vi debaixo daquela árvore, com a clareza, né, com aquela clareza que ele sentiu, teria feito ver todas as contradições do sistema social com que força teria exposto, né? Então ele admite que se ele tivesse tido condição, tivesse sido possível ele escrever, continuar a escrita ali debaixo daquela árvore, ele ia perceber com muita clareza todas as contradições que ele encontrava, que ele criticava no sistema social. Com que força teria exposto todos os abusos de nossas instituições e com que simplicidade teria demonstrado que o homem é naturalmente bom. Olha que lindo. Né? Então ele constata que se ele tivesse tido oportunidade de continuar, ele ia ver com muita clareza tudo aquilo que ele queria comprovar. Né? Quando ele fala nesse discurso, né, que o homem, eu anotei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que eu fechei, né, na medida dos conceitos, né, não, eu acho que eu fechei aqui, é o outro, né, ele diz que essa questão da forma que é vista a sociedade, né, os atos do próprio homem, todas essas questões que nós vemos isso nos nossos dias atuais, é a causa de todos os males. Né? O egoísmo que prolifera na questão do ter, na questão de nós ainda não termos esse olhar para o nosso próximo, as desigualdades sociais, tudo isso é por causa dessa cegueira do homem, né? Então a gente vê aí como era profunda a colocação dele, né? E aí a Lina diz: felizmente temos uma história através dos tempos, graças a estes nobres que tiveram o cuidado de reportar suas experiências. E você sabe que eu tive pensando também, Lina, que isso tudo era uma preparação, né? Porque a gente vê aí que foi no século passado, antes de chegar à doutrina espírita. Então a espiritualidade estava atenta, trazendo luzes ao nosso conhecimento. A gente tinha acabado de sair das trevas, né? Aquele período de trevas, onde éramos perseguidos, os conhecimentos não eram expostos a todos, né? Então esses filósofos, esses companheiros que chegaram aí através da época do iluminismo, né? Vem trazendo essa claridade. É muito bonito nós estarmos hoje tendo esses relatos e comparando, né, com a chegada do espiritismo, o preparo, o cuidado dos amigos espirituais, traçando o caminho. Né? Então esses companheiros fizeram parte, de certa forma, desse caminho, dessa arrumação, né, que era feito pela própria espiritualidade para a chegada da doutrina espírita. E muitos outros, né, foram esses companheiros que atuaram nas diversas áreas da ciência,
nas diversas áreas do conhecimento, trazendo, mexendo com as questões, né? Essa colocação do Rousseau, ela é muito bonita quando ele fala que, né, todos os abusos das nossas instituições, e ele diz que se ele tivesse tido oportunidade de olhar mais profundamente, ele escreveria muito mais, com muita simplicidade, para demonstrar que o homem é naturalmente bom, porque nós trazemos essa bondade dentro de nós, né? O mal é a ausência do bem. Então, tudo isso que o homem faz até os dias de hoje é pela ignorância, né? Então, a gente vê aí a espiritualidade atenta a tudo, todos os canais do conhecimento, para trazer ideias novas, trazer novos conceitos, que veio mais tarde, né? E ele ainda continua dizendo, né, que justificando que tudo que ele pôde reter daquela massa de grandes verdades que chegava para ele, que veio dentro de um quarto de meia hora, dentro de 15 minutos, ele começa a perceber tudo isso. Me iluminaram debaixo daquela árvore e foi facilmente disseminado em meus 3 escritos, porque aí ele veio trazendo, né, esses conceitos que nós hoje conhecemos. Ele foi um personagem muito importante na questão da educação, né? Trazendo filosofias, trazendo metodologias que hoje estão aí, né, sendo base para o nosso caminhar. Então, esse primeiro discurso, o da desigualdades sociais, né, desigualdade das classes, e o tratado da educação, né? Kardec, Pestalozzi, tudo vai se reportar a esses escritos de Rousseau. Ele teve uma grande importância, né, nessa área da ciência. Então, tudo mais, ele diz que tudo o resto se perdeu e não houve escrito no próprio lugar, senão a prosopopeia de Fabrícios. Nós fomos também ver que seria essa prosopopeia de Fabrícios, né? Isso esse título foi o título de um texto que também ficou conhecido, né? E que faz parte desse discurso, quando ele fala sobre as ciências e as artes, aonde o Rousseau ele reprova o conhecimento romano, né, porque ele afirma que eles sucumbiram ao encanto da paideia grega, né? Então, e aí eu fui ver o que era paideia, né? Paideia é o nome dado à educação na Grécia Antiga, que busca a formação do homem em várias esferas. Isto é dito que é uma educação mais antropológica e que considera o homem como um ser racional, né? Então, dentro do conhecimento da filosofia, ele a definição, né? Ele vai se reportar, então, ao que ele falou nesse discurso, né? Deixa eu ver aqui. Agora, o Leon Denis ele vai abordar um outro autor. Esse autor ele já tem uma grande participação aí nesse preparo desse caminhar, né? A gente vai ver. Ele diz assim: o caso da inspiração mediúnica mais extraordinário, talvez dos tempos modernos, é o de Andrew Jackson Davis. O Andrew Jackson Davis é bem conhecido nosso, porque Kardec, na Revista Espírita, ele faz alusão a ele. Existem muitas pesquisas, né, dos próprios estudiosos da doutrina espírita que se reporta a esse médium valoroso, que foi chamado como vidente de eu não sei pronunciar o nome dessa cidade, Palkpis, né, um negócio assim.
Então, essa cidade é a cidade onde ele nasceu. Então, ele diz: esta personagem, que é o Andrew Jackson, aparece ao alvorecer do novo espiritismo, que chamava neoespiritualismo americano, né? Como uma espécie de apóstolo de forte relevo. E graças a uma faculdade que não teve rival, ele pôde exercer irresistível influência em sua época, em seu país. Então ele vai retratar aqui, através dessa escritora, que é a senhora Emma Harding, que também nós pesquisamos um pouquinho sobre a vida dela. Ela era uma médium que até então ela não era conhecida. E ela vai trazer alguns relatos do Jackson Davis, né? Mas vamos falar um pouquinho dela para a gente saber o porquê que Leon Denis se reporta a ela, né? A Emma Hardings, ela era uma escritora, né? Ela, a princípio, ela teve uma educação protestante quando ela era jovem, adolescente, né? Toda a sua infância, os pais naturalmente eram protestantes e deram a ela a educação protestante. Isso em 1856. E ela teve contato com o espiritismo, recebendo provas que é esse neoespiritismo, né, americano, que já é aí um momento, olha, 1856 já estava surgindo aí as batidas, toda aquela aqueles que nós conhecemos como as batidas, os rappings, né, que deu origem a todo esse conhecimento que Kardec vai nos trazer mais tarde, e que os espíritos já estavam nessa invasão organizada há muito tempo, né? Então ela tem contato com esse espiritismo e recebe algumas provas que não deixam dúvida sobre a sobrevivência da alma. Ela se torna conhecida porque ela traz uma informação de que um navio no Oceano Pacífico tinha naufragado. Aliás, não, um navio que chama Pacífico tinha naufragado no Oceano Atlântico. Então, ela diz, né, na sua informação, que todos os passageiros iam ser sucumbidos, né, nessa catástrofe. E ela foi questionada pela companhia proprietária do navio e tal, e ela, mesmo assim, o navio nunca apareceu. Então ela se torna muito conhecida, porque ela dá essa informação e depois acontece o fato, né? E aí ela já conhecendo o espiritismo, ela desenvolve uma obra que chama Moderno Espiritismo Americano e Milagres do século XIX. E diz lá nos informes que nós pegamos que o próprio Ernesto Bozano, que também é um pesquisador espírita, ele se beneficiou com esses relatos que ela traz nesse livro, né? E essa obra ela fica bem conhecida. Então, voltando aqui, né, o Leon Denis diz que ela vai trazer ao conhecimento nosso alguma coisa sobre o Jackson Davis. E nós estamos quase chegando no nosso tempo, não vai dar para nós chegarmos ao final, nós vamos ler mais um ou dois aqui e tentar falar um bocadinho, e depois o coordenador que for dar continuidade vai trazer certamente os maiores informações e dar continuidade. Então ela diz que o Jackson Davis, na idade de 15 anos, ele torna-se primeiramente célebre em Nova York e no Connecticut por sua habilidade em diagnosticar as doenças e prescrever remédios. Ele era médico, né? Graças a uma admirável faculdade de clarividência. Então, pela clarividência, ele tinha conhecimento, mas ele certamente os espíritos aproveitavam desse conhecimento e ele trazia diagnosticava as doenças e prescreviam remédios. Ele era um menino de temperamento franzino, delicado,
e possuía um grau de cultura intuitiva, porque eles eram de uma família muito pobre. Ele era filho de um sapateiro, né? E uma família muito humilde. E aí ela relata que havia sido um caso, por acaso, magnetizado aos 14 anos por um certo Livingston, também dessa cidade, que, descobrindo que o aprendiz de sapateiro possuía admiráveis faculdades, as faculdades da clarividência e um dom exagerado para curar as doenças, ele tirou da loja e se fez sócio, né, dele. E desde que o acaso fizera Livingston descobriu os dons maravilhosos do jovem Davis. O tempo desse último, do Davis, fora tão bem empregado que nem naquele momento, nem em época de sua carreira, pôde ter vagar de acrescentar uma letra à sua instrução de camponês, né? E aí, essa biografia dele é muito bonita, é muito intensa, né? E nós vamos só falar um pouquinho que, em relação a ele, nós encontramos uma biografia feita no Reformador, na revista Reformador, de 1978, é um artigo, na verdade, escrito pelo Zeus Van Tuyl, onde ele nos traz algumas informações muito interessantes sobre o Jackson Davis e que bate um pouco, em alguns momentos, com a que Dona Emma vai trazer para nós, né? Está trazendo para nós. E nós queríamos acrescentar que ele foi entendido, segundo o Zeus Van Tuyl, como o Kardec americano, o Allan Kardec americano, né? Que veio desvendar, trazer conhecimentos, ideias novas, intuídos por essa clarividência que ele era detentor. E o Zeus Van Tuyl também fala que, assim como Chico Xavier, o Jackson Davis começou a ouvir desde cedo, nos primeiros anos da sua infância, essas vozes agradáveis e gentis, seguidas de belas clarividências, ou seja, essas visões, essas vidências, né, que ele tinha através dessa faculdade. E nele se desenvolve ao mesmo tempo os dons mediúnicos com a aplicação dos diagnósticos médicos. Em 1844, provavelmente, o Zeus Van Tuyl relata que ele foi transportado a uma localidade nessa cidade, né, onde ele recebe a intuição de espíritos conhecidos, como Galeno e Swedenborg. Então, esse Swedenborg viveu no século XVI. E foi esse o primeiro contato que esse jovem teve com os espíritos. E abrindo um parênteses aqui, esse Swedenborg, Emanuel Swedenborg, que nada tem a ver com Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ele viveu no ano de 1688, né? E ele tinha uma vidência extraordinária. Então ele sintoniza, né, através da veia mediúnica que o Davis tinha, né, e começa a antecipar ideias novas para ele, que mais tarde foram fundamentadas pela doutrina espírita. O Arthur Conan Doyle faz referência a ele, lá no livro A História do Espiritismo, no capítulo 3, se vocês depois quiserem ler também. E é interessante que o Arthur Conan Doyle, ele fala que as revelações de Davis foi o prelúdio daquilo que ia surgir um ano mais tarde, em 31 de março de 1848, quando estabeleceu esse intercâmbio aí do plano espiritual com o plano físico através das irmãs Foxes, né, que foi aquele famoso caso
de Hydesville, lá nos Estados Unidos, onde deu aí o início do advento do Espiritismo. E é interessante, né, que na mesma data desse episódio lá em Hydesville, o Davis coloca assim: esta madrugada, isso nós tiramos de um artigo, de uma biografia aqui lançada pela FEB, também vocês podem pesquisar. Se digitar o nome dele, vai aparecer uma biografia de Andrew Jackson Davis pela FEB. E lá está, ele diz assim, no mesmo dia, vocês veem, ele registra no caderno de notas: esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz suave e forte que me disse: irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração viva. E ele diz que ele ficou pensando o que seria aquela mensagem, né? E aí, com essa previsão, Andrew Jackson Davis ficou conhecido como o profeta da nova revelação. E nós, então, vamos parar por aqui, porque já está no nosso tempo, né? E estudamos até esse slide 85, e na próxima semana nós vamos ter oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Jackson Davis, né? E vale a pena nós irmos nesses links onde nós dissemos aí, da FEB, esse artigo do próprio Zeus Van Tuyl também, que é fácil de achar no Google, aonde nós vamos sedimentar tudo isso que a dona Emma vai trazer para nós no próximo estudo. Então é isso, meus queridos amigos. Nós vamos então parar aqui nesse slide e vamos orar a Jesus, agradecendo aí a todos aqueles que estiveram conosco, agradecendo a todos aqueles que colocaram os seus comentários, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Glorinha bota aqui, né? Estudo, Revista Espírita, jornal, isso mesmo. Essa é uma boa referência. Coloca aqui, Glorita, para gente. A Revista Espírita, Jornal de Estudos, na revista de 1861, agosto de 1861, Dissertações Espíritas, né? A médium, senhora Costel, ela vai nos trazer informações sobre Jean-Jacques Rousseau. E é interessante a gente visitar essas referências, né? Também podemos acessar a Revista Espírita e ler a comunicação de Rousseau, que a Glorita está colocando aqui para nós, né? A Lina diz que as ideias de Rousseau influenciaram no direito, isso mesmo, em outras áreas das ciências humanas, e aprofundaram conceitos. Realmente, nós citamos isso na nossa fala, né? E isso está compondo aquela biografia que nós nos reportamos, né? Isso é bem interessante, né? Nós sabermos que hoje nós estamos vivenciando fatos que foram trazidos por esses companheiros. E mais embaixo, a Lina coloca: é incrível como desconhecemos esse manancial de luz, em que muitos foram trazidos para dar o testemunho, como discretamente, né? Mesmo que discretamente, sem alarde, né, Lina? Só passamos a conhecê-los através do estudo. Por isso, a gente enfatiza a necessidade do estudo e a maravilha que é estudarmos, né? Pesquisarmos. Isso é muito, muito útil para nós, como espíritos imortais que somos, porque só através do conhecimento através do estudo, nós vamos acessar esses conhecimentos, né? Então é isso que nós queríamos trazer. Perdoe se não ficou claro o suficiente, mas acredito que vocês entenderam, colocaram aí, né? E nós ficamos felizes em poder
contar aqui com os comentários de vocês nesses episódios que vão continuar. Agora, Leon Denis vai falar especificamente do Jackson Davis, o que a dona Emma vai trazer, colocando lá no seu livro, né? E isso é muito bom. Gente, muito obrigada. Vamos então agradecer a Jesus esses momentos de luzes no nosso espírito, aonde nós vamos também enviando a nossa gratidão a todos esses companheiros que Leon Denis enumera, que nos apresenta no seu estudo, para que nós possamos entender que nós não caminhamos sozinhos, que temos muitos companheiros que participaram de toda essa construção de tudo isso que nós vivenciamos hoje. Então, gratidão a todos esses companheiros e que nós possamos continuar a nossa vontade de conhecer, vontade de estudar, vontade de estarmos nos esclarecendo através do estudo. Que Jesus nos abençoe, que Deus permaneça no nosso lar, nos nossos corações, e que possamos ter uma noite de paz, uma semana, um resto de semana bem proveitoso. Graças a Deus. E que nós possamos estar aqui na semana que vem para continuar esse aprendizado. E não percam os Missionários da Luz, que daqui a pouquinho, né? Que nós vamos dar continuidade também a esse livro maravilhoso que estamos estudando todas as quintas-feiras às 21h30. Nós agradecemos ao pessoal das redes sociais, do X, do Facebook, e a todos esses que estiveram aqui conosco, Lina Calil e Cristina Fernandes, e acho que a Elô Paisano, que esteve aqui, não sei se ainda está, mas que todos nós possamos ser abençoados nos nossos propósitos e nossos objetivos. Até breve, fiquem com Deus.